Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Pode tomar os vossos assentos por um instante. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que é me concedida para pregar a sua palavra. Louvar a Deus pela primeira vez estar aqui nessa casa e nesse ambiente de oração e adoração ao nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida dos pastores dessa igreja, que Deus em Cristo possa abençoar. Trago a paz dos meus pastores, pastor Geone, pastor Ivanilda, para o anjo dessa igreja, e que os demais irmãos sintam-se abraçados em nome de Jesus. Louvar a Deus pela liderança que entrou em contato, a todos que tiveram contato comigo, que Deus possa abençoar grandemente. Aqui fica grato a confiança no ministério, e eu creio que em tudo o nome do Senhor será glorificado aqui essa noite. Louvar a Deus. Hoje estou bem acompanhado. A Xerri, faz assim com a mão, Xerri. A Xerri é como uma irmã para mim. Ela é esposa do meu melhor amigo. Infelizmente ele não esteve aqui, não pôde estar aqui porque está trabalhando, porém ela é fiel, né? Ela é fiel a estar aqui. Louvar a Deus pela vida do João e Andrés, que também congrega comigo. O João, além de motorista, ele é meu segurança. O nome não deixa alguém chegar perto de mim. Conhece há muito tempo. O pregador sempre gosta de andar acompanhado, porque com a mensagem que eu vou pregar aqui, se a igreja não dá glória a Deus, os três é obrigado a dar glória a Deus e aleluia, né? E eles vão me ajudar aqui. Você que pode, abra a sua Bíblia. Eu não vou fugir do tema, eu vou pregar no tema. Mas abra a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 10. Glória. Se coloque de pé. Quem pode, se coloque de pé. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, verso de número 27. Louvar a Deus, a indicação da Bruna, acho que ela prega muito aqui, né? Uma grande mulher de Deus, que Deus possa abençoar, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, verso de número 27. Quem achou, diga amém. Ao que vos digo às escuras, falai-o em plena luz, e ao que ouvires no ouvido, pregai-o sobre os telhados. Eu vou ler novamente, fico só com esse versículo. Ao que vos digo às escuras, falai-o em plena luz, e ao que ouvirdes no ouvido, pregai-o sobre os telhados. Se você pode ir comigo, a terceira mensagem. Alguém não entendeu? Diga comigo, a terceira mensagem do telhado. Eu sei que a Bruna falou que aqui tinha pentecostal, então eu sei que pode melhorar. Diga comigo, a terceira mensagem do telhado. Sente adorando ao nome do Senhor. Meus irmãos, me dê alguns minutos e você vai entender o que Deus quer falar aqui. Pregando a palavra e ministrando ela, eu aprendo com a Bíblia que a Bíblia tem 3 formas de linguagem. A primeira forma é uma linguagem alegórica. A segunda linguagem é uma linguagem figurativa. E a terceira linguagem é uma linguagem literal. Pregando ela, você aprende que nem sempre Deus precisa usar uma linguagem alegórica para mostrar o seu poder e mostrar que Ele pode. Nem sempre Deus precisa usar uma linguagem figurativa para, como nas parábolas, e principalmente do tema que nos foi proposto, Ele vai usar uma passagem figurativa, porque Ele vai figurar para alguém entender melhor. Mas tem momentos que Deus trabalha no literal. Ele trabalha no literal porque Ele pode, Ele faz e Ele opera. Quando olhamos esse tema que nos foi proposto, o verso que eu li aqui, tanto o verso e tanto o tema que eu coloco por cima, ainda não saindo do tema que nos foi proposto, porque o tema que eu coloco é a terceira mensagem do telhado. Aqui é a palavra de Jesus aos seus discípulos, ordenando: ao que vos digo nas escuras, oração. Falai-o em plena luz ao povo. Ao que vos digo ao ouvido, revelação do Espírito. Pregai em cima dos telhados, publicamente. Aqui Jesus usou uma linguagem figurativa, porque Ele está ordenando aos discípulos pregar em cima dos telhados. Mas em nenhum momento que você lê a Bíblia, você vê discípulo nenhum andando e subindo em cima do telhado para pregar o Evangelho. Só foi uma linguagem figurativa.
é pregar a mensagem em alto nível, é pregar uma mensagem do alto. Não é pregar uma mensagem da terra, é pregar uma mensagem do alto. E é o que Paulo já disse, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Meu pastor, eu vim com sede de pregar a Bíblia aqui, e eu estou com vontade que você se prenda na introdução, para você entender o que Deus quer falar aqui. Pregar sobre a terceira mensagem do telhado. A primeira mensagem, e falar sobre a mensagem do telhado, é pregar o verdadeiro evangelho, é pregar aquilo que está dentro da palavra. Se eu estou dizendo que é a terceira mensagem, é porque duas já foram pregadas, duas mensagens já foram ministradas. A primeira mensagem do telhado, quem prega ela é o profeta messiânico, o profeta Isaías. Isaías começa a pregar a primeira mensagem. E que primeira mensagem é essa? Ele começa a falar quem é o Messias, o que ele vai fazer, quais são as suas obras, quais são as suas maravilhas. A primeira mensagem que é pregada é essa. A primeira mensagem é falando quem é o Messias, o que ele vai fazer, quais são os seus prodígios sobre a terra. E Isaías, quando começa a falar sobre Jesus, o Jesus que ele prega não é esse Jesus que nós vemos hoje em dia, um Jesus de olhos azuis, Deus grego, não. O Jesus que Isaías prega não é esse Jesus que hoje o evangelho da supergraça está pregando, não. O evangelho que Isaías está pregando, e o Jesus, o Messias, que esse Isaías está pregando, é aquele que ele mesmo disse: escondíamos para não ver a sua face. O Jesus que Isaías está pregando não é esse Jesus que nos apresenta hoje, porque o Jesus que Isaías prega, se nós pregar verdadeiramente quem é ele, a igreja rejeitaria ele, a igreja não queria ele. Eu estou preparando uma mensagem, já eu começo a pregar, mas o Jesus que está na Bíblia, do verdadeiro evangelho, se esse Jesus voltasse hoje para a terra, os próprios crentes crucificariam ele de novo. O Isaías está pregando um Jesus que hoje alguém não quer mais ouvir, que hoje alguém não quer mais pregar, porque o Isaías está pregando sobre o Messias, que à meia-noite ele vem, mas não é essa meia-noite de meia surpresa, é uma surpresa que vai impactar, não quem está me ouvindo, mas vai impactar quem está pregando, quem está pastoreando. Oh glória, eu já estou sentindo a autoridade de Deus. Esse é o Messias, esse é a primeira mensagem. Aí Isaías começa a dizer: Isaías, prega a primeira mensagem do telhado. Quem é esse Jesus? Quem é o Messias? Aí ele começa: e ele vai nascer de uma virgem, ele vai pisar a cabeça da serpente. Ô Isaías, me dá detalhe desse Jesus. Quem é ele, Isaías? Ele é aquele que por conta das suas pisaduras nós fomos sarados. Ô Isaías, quem é ele? Quem é o nome dele? Aí Isaías começa dizendo: ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. É esse Jesus que Isaías está pregando. Oh glória, olha para cá. A primeira mensagem, ele está falando quem é o Messias, ele está falando quem é ele está falando o que ele vai fazer. Isaías começa a pregar a primeira mensagem do telhado, dizendo: ele vai curar, ele vai salvar, ele vai transformar, ele vai libertar. A palavra dele vai ser rejeitada pelo povo. Ao próprio povo que gerou, e o próprio povo que estava com ele crendo, é o próprio povo que vão crucificar. É o próprio. Essa é a primeira mensagem. Segura que já eu começo. A segunda mensagem, quem é que prega, Gabriel? A segunda mensagem do telhado é a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela declara o Jesus que Isaías profetizou, o Messias que viria sobre a terra. Ele veio de uma virgem, fez o seu propósito, ele curou, ele salvou, ele transformou, ele libertou, ele expulsou demônio em sua autoridade, ele deu autoridade, ele outorgou os seus discípulos a terem autoridade para fazer a obra. Ele até disse que vão fazer obras semelhantes e maior do que ele veio e fez aqui na terra. Esse Jesus que Isaías profetizou, ele veio, ele nasceu, ele cumpriu o seu propósito, ele ainda veio e morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E esse Jesus, ele é tão terrível, por quê? Porque é uma coisa
coisa que ela não respeita ninguém, e o nome dela é morte. A morte não respeita ninguém. A morte não respeitou o homem segundo o coração de Deus, Davi. Ela matou Davi. A morte não respeitou o pai da fé, Abraão. Ela matou Abraão. A morte não respeitou o profeta do vale de ossos secos, Ezequiel. Ela matou Ezequiel. A morte não respeitou o profeta da porção dobrada, Eliseu. Ela matou Eliseu. A morte não respeitou Daniel. Ela matou Daniel. A morte não respeitou o leão dos apóstolos, Paulo. Ela matou Paulo. A morte não respeitou Filipe. Ela matou Filipe. A morte não respeitou Mateus. Ela matou Mateus. Mas quando ela foi matar Jesus, Jesus olhou para a morte e disse: alto lá, em mim você não toca. Pai, em tua mão eu entrego o meu espírito. O meu espírito. Eu vou dar 1 minuto para quem vem adorar. Ela não respeita ninguém. Mas esse Jesus, ele veio. Ele manda em tudo. É aquele que manda na vida, manda na morte. É ele que ordena. Eu não sei se você tem uma noção espiritual para entender, mas pastor, me perdoa minha simplicidade. É porque eu estou de terno e gravata, mas eu nasci nos meios dos mistérios. E esse Deus que eu prego, ele é terrível. Ele mata e nem vai preso. Ele é grande, ele é poderoso. Ele manda e desmanda. Ele faz e desfaz. Ele está no meio. Agora olha para cá. Eu fiz esse arrodeio todo. Para você entender. Qual é o tema? A terceira mensagem do telhado. A primeira mensagem já foi pregada. Isaías pregou. Isaías é o profeta messiânico. Ele falou que o Messias viria de uma virgem, ia curar, salvar, transformar, libertar. E depois a igreja primitiva agora vem testemunhando o que Isaías profetizou. Ele veio, ele fez tudo, morreu, ao terceiro dia ressuscitou. Eu sei que eu estou pregando para muito jovem aqui, eu estou crendo que vocês são muito mais inteligentes que eu. Então, pastor, eu não preciso nem gritar para ver se alguém vai entender. Qual é a terceira mensagem do telhado? A primeira, profetizou que ele veio, ele veio. A segunda, agora nós estamos testemunhando que ele veio, que ele curou, que ele salvou, que ele transformou. E qual é a terceira? Ele está vindo aí. E quem é que vai pregar? É nós que estamos aqui. A autoridade, a responsabilidade para pregar que Jesus está voltando é desses jovens que estão aqui, é dessa mocidade que está aqui, porque é a meia-noite. O que significa, segura aqui, o que significa dizer a meia-noite? A meia-noite o noivo está vindo. A Bíblia quer relatar a meia-noite, quer dizer que a volta de Jesus é eminente, é a qualquer segundo, é a qualquer minuto. A volta de Jesus é eminente, é a qualquer hora, é a qualquer minuto, é a qualquer segundo. E pastor, não é cristocêntrico pregar, não é cristocêntrico cantar, não é cristocêntrico ensinar. Se prepara. A igreja não tem o luxo de se preparar. Eu tenho o luxo de me preparar, colocar meu terno, colocar minha gravata para sair de lá para cá, porque eu sei a distância, eu sei a hora que começa, eu sei a hora que termina. Você teve o luxo, moça, rapaz, você teve o luxo de se preparar, de fazer sobrancelha, de fazer maquiagem, de passar chapinha, de colocar o salto. Os moços teve o luxo de se preparar, de colocar o terno, de ajeitar o cabelo, de colocar degradê, de fazer tudo. Você teve o luxo de se preparar, mas se a volta de Jesus é eminente, nós não temos o luxo de se preparar. Qual é a mensagem? Anda preparado, anda preparado, anda preparado. É necessário. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém. Diga para ele, não se prepare. Diga para ele, ande preparado. É esse Jesus entrando dentro da parábola, assemelhando a 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. Se eu for fazer a alusão desse texto aqui, metade da igreja é prudente e metade da igreja é louca. Metade da igreja é prudente e metade da igreja é louca. Metade dos pregadores é prudente e metade dos pregadores são loucos. Metade dos cantores é prudente e metade dos outros cantores
também sou louco. Quando olhamos Jesus fazendo alusão a esse texto, isso aqui é algo muito profundo, porque cada um tinha sua lamparina. Eu não precisei falar do azeite, mas você vai entender o porquê é necessário ter. Porque Jesus não veio buscar uma igreja fria. Jesus não veio buscar uma igreja sem azeite. Jesus não veio buscar uma igreja que enquanto alguém prega, enquanto alguém canta, ele está assim, não dá um glória, não dá um aleluia, ele não tem o que falar. E dizer que está cheio do Espírito Santo, isso nunca foi. Quando olhamos para esse texto, naquele tempo, sempre que você era convidado para uma festa, sempre que você era convidado para algo importante no tempo, não era como o dia de hoje, não era ruas iluminadas, não era ruas com porte. Naquele tempo, cada um tinha que ter sua lamparina. E por que o azeite? Porque deixava ela como uma iluminação para quando você chegasse na porta da festa, na porta que os convidados entram, você colocaria a lâmpada na sua frente e ele ia identificar quem é você. Identificou, entra. Não identificou, fora. Identificou, pode entrar. Se não identificou, você fica aí. O que tem de gente no meio da igreja, ele está até com a blusa, está até com o terno, está até com a saia até o pé, mas naquele grande dia, ele está sem a lamparina, ele está sem um azeite. Ele até canta bem, ele até prega bem, mas não tem azeite. Ele até fala em língua, mas o mal da minha geração é não entender que dom não salva ninguém. O mal da minha geração é se segurar a dor. Mas eu prego, mas eu canto. E seria muito bom se pregar salvasse. Pregar salva quem me ouve, mas não me salva se eu não viver o que prego, se eu não viver o que canto. Eu posso até ter teologia, eu posso até ter oratória, eu posso até cantar bem, mas se não tiver identidade, identidade de quê? Identidade de servo, identidade de crente, é essa a identidade. Pastor, eu não preciso nem gritar para alguém entender. Gabriel, me dá um exemplo de que dom não salva ninguém. Falar em línguas estranhas é dom. Segurar a língua é fruto. O que tem de gente que fala em língua, mas dentro da tua casa só Deus e teus parentes sabem a língua que sai da tua boca. Imagine se o meia-noite te pegasse de surpresa na tua casa. Imagine se o meia-noite te pegasse de surpresa na tua faculdade. Imagine se o Hosana das alturas te encontrasse aonde você não está perto de pastor, aonde você não está perto de ninguém. É essa hora que o de repente chega. É essa hora que a meia-noite chega. O meia-noite é de repente. O meia-noite é de repente. Quando olhamos para esse texto, e eu estou pregando para jovens que precisa ter identidade. Uma geração que está perdendo a identidade, porque em vez de influenciar, está sendo influenciado mais fácil, mais rápido, e você se corrompe na escola, no trabalho, na faculdade, por pouca coisa. Gabriel, por quê? Porque uma coisa, nesse verdadeiro evangelho, e eu nasci no berço evangelho, pregando desde 5 anos de idade, uma coisa que meu pai sempre me ensinou, Gabriel, uma coisa que você nunca pode perder é oração e a palavra e a oração. Por quê? Oração é Alguém me perguntou uma vez, Gabriel, o que é orar para você? Eu falei, oração para mim é sobrevivência. Se eu não orasse, eu não estaria aqui. Se eu não orasse, eu não estaria de pé. Gabriel, o que é palavra? É aquilo que me dá luz, é aquilo que me dá caminho, é aquilo que me segura, é aquilo que me sustenta, é aquilo que me alimenta. Porque a Bíblia é isso, para aquele que anda na mentira, ela é a verdade. Para aquele que está perdido, ela é a solução. Para aquele que está na beira da morte, ele é a vida. É esse Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Mas alguém está pregando de repente desta meia-noite, tão de uma forma errada. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo quer pregar que Jesus é amor. Mas eu estou pregando algo aqui que não foi eu que disse, que não foi o pastor que falou, está na Bíblia. Se não gostar, rasga ela e para de seguir. Não foi pregador coach, não foi pregador pentecostal, não foi ninguém da reforma, saiu da boca do próprio Jesus. Ele disse, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada, a espada, a espada do evangelho que nos assegura de pé, é a espada do evangelho que nos põe de pé e nos capacita a viver o verdadeiro evangelho. Quando olhamos para esse texto, quando olhamos para essa mensagem, nós começamos a observar que o meia-noite de Deus
é a qualquer momento, é a qualquer dia, é a qualquer hora. Olhe para cá e você entende. Eu converso isso todos os dias com pessoas do meu lado. Quer saber a volta de Jesus? Fecha a Bíblia e liga o jornal. O jornal está pregando que ele está voltando. Não precisa conhecer muito. O jornal fala as evidências que Jesus vem. Primeiro, isso nunca me surpreendeu. Guerra não vai me surpreender. Pai matando filho, filho matando pai, estrupo e coisa. Nada disso vai me surpreender. Por quê? Há um princípio simples, que alguns pregadores, quando pregam sobre a volta de Jesus, eles só pregam que Jesus vai voltar para todo mundo. Mas eu te perguntar, se Jesus voltar só para você agora? E uma das principais características sobre a volta de Jesus, os discípulos começam a se questionar: Jesus, como nós vamos saber que o Senhor está voltando? Ele diz: e era como nos dias de Noé. Era como nos dias de Noé. Tinha guerra? Não. Tinha conflito? Também não. Tinha muita matança? Também não. Mas o povo era perverso. Mas tirando isso, ele quis colocar uma simples coisa: Jesus, como é que nós vamos saber que o Senhor está voltando? Ele diz: era como nos dias de Noé. Como eram os dias de Noé? O povo comia, o povo casava, dava-se em casamento, o povo bebia. Agora eu te pergunto, quem hoje aqui não bebeu? Quem hoje aqui não comeu? Quem hoje na terra não se deu em casamento? Quem hoje agora não está numa lua de mel? Quem hoje agora não está fazendo um desses princípios? Essa é a primeira característica, que Jesus está voltando. A igreja não precisava de guerra para saber que ele está voltando. A igreja não precisava de conflito, de corrupção, de matança para saber que Jesus está voltando. Jesus olhou e disse: está comendo? Tá. Está bebendo? Tá. Está vestido? Tá. Está calçado? Tá. Eu estou voltando. Olhe para alguém e diga: como você está para a volta do Mestre? Quando olhamos esse tema, e esse tema, ele arde ao coração do pregador, mas também me dá temor e tremor para pregar isso aqui. Porque pregar sobre Jesus é ir de encontro à vontade daquilo que o homem quer ouvir. Perceba que hoje até se mudou a qualidade de profeta. Meu pai sempre conversa comigo. Ele diz: Gabriel, percebe que hoje em dia, se você chegar numa igreja, e meu pai sabe como eu sou meio doido, ele gosta dessas coisas. E se eu falar, ele vai te dar uma casa, um carro, um casamento, vai fazer isso, aquilo, vai tirar de um ambiente para colocar em outro ambiente, vai fazer isso, isso, isso. Alguém vai olhar e dizer: ele é profeta. Mas mudou tanto a característica de profeta, porque se Deus levantar um vaso aqui hoje, e até você, e dizer: conserta tu e a tua casa, alguém vai olhar e dizer: ele está na carne. Quem carrega essa palavra não é mais reconhecido como profeta. Não é mais reconhecido como homem de Deus. Aonde a igreja vai parar? Gabriel, quem é que para com isso? Só existe essa mensagem porque tem alguém que ouve. Só existe esses pregadores porque tem alguém que gosta. Mas tudo isso é aquilo que Paulo diz a Timóteo: Timóteo, chegará um tempo que os consumistas serão espiritual. Só vai querer ouvir o que dá comichão no ouvido. E pregar a verdade não dá comichão no ouvido. E pregar o que dói não dá comichão no ouvido. Gabriel, por que não pode se perder a oração e a palavra? Porque nada mata o povo de Deus. Só há uma coisa. Meu pastor, macumba não destrói a igreja. Oração contrária não destrói a igreja. Obreiro que não presta não destrói a igreja. Rebelião não destrói a igreja. Gabriel, o que destrói a igreja? A falta do conhecimento. Quem gosta de Bíblia vai subir comigo agora, porque o princípio da oração, Paulo já disse, Efésios capítulo 3, versículo 14, por essa causa eu me coloco de joelho diante de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Mateus capítulo 7, versículo 7, peça e será dado, busca e encontrarão, bata e a porta vai se abrir. Sai do princípio da oração e entra no princípio
princípio da palavra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção e para a repreensão na justiça. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, mas saiba manusear bem, não é a vida do teu irmão, é a palavra da verdade. 1 João capítulo 1, versículo 1. No início era o verbo estava com Deus, e o verbo é Deus ele mesmo. Tem jovens me olhando e dizendo: Gabriel, como pode andar puro o jovem no século 21? O salmista começa, Salmo 119, versículo 11: escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar, Urimi como núncia. Salmos 109, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Isaías vai dizer: seca-se a erva, cai a flor, porém a sua palavra ela não passa. Mateus vai dizer: passarão o céu, passarão a terra, mas a palavra da verdade não é da mentira, é da verdade, ela permanece. Emúzio, Arabarachandorevácia. O céu me autoriza a profetizar. O poder da palavra vai tomar essa igreja aqui agora. E quem quiser ser renovado, segura. Em 5 segundos, a glória de Deus vai tomar essa casa. 5, 4, 3, 2, 1. Pega. O poder da palavra está tomando essa casa, está tomando essa igreja. Só quem crê na palavra, seja cheio, Eremação. E vou deixar quem vai adorar. Um minuto para quem tem glória na boca. Um minuto para quem não morreu. Eita, muito. Há uma nuvem de glória que tomou essa casa. Há uma nuvem de... Você que ficou de pé, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Urico, remucho, remaia, emanacoma nubriafa, jomana sombra mitiose, ela prova sobre minha, jomana candara raio, uricomo no prefácia. Há uma nuvem de glória, que está tomando essa igreja. Olha lá. Eu vou descer aqui, meu pastor. Há uma nuvem de glória. Urico manaio. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Pegue na mão dele, pegue na mão dela. Gabriel, qual é a terceira mensagem? É porque, meu pastor, enquanto alguém está preocupado com o pastor que caiu, com o pregador que falhou, com alguém que abandonou a igreja, alguém está preocupado com quem se afastou, com quem está fora. Mas esta hora a igreja só tem uma palavra na boca. Enquanto tem pastor errando, pregador falhando, enquanto a igreja, uns estão se desviando e outros estão aceitando, a igreja está olhando e dizendo: Maranata, 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 Maeto, Ebra, Uricomunupra. Há uma nuvem de glória que está tomando esta igreja. E quem é batizado, fala em língua agora. Quem não é batizado, seja batizado agora. Quem tem
A igreja não vive por moda. A igreja vive por doutrina. A igreja não vive por ventos que falaram, é assim que se veste, é assim que se fala, é assim que é crente. Não, a igreja vive pela palavra. Olhemos e observamos que teve uma mulher que disse que tem que reescrever a Bíblia, que tem que mudar a Bíblia. A Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma, a palavra é a mesma. E é essa palavra que cura, é essa palavra que salva, é essa palavra que transforma, é essa palavra que liberta, é essa palavra que levanta, é essa palavra que dá vida, é essa palavra que direciona, é esta palavra que é a verdade, é esta palavra que é o caminho, é esta palavra que é a vida. Tendo intimidade ou não, abrace quem está do teu lado. Anduri sobre mia, endrio sobre mi tiofa, manusi terremutio, manusio, jomanaio, revaio, ebrosemio. Há um mistério no meio de nós. Nubrió, emanusi a terra, vara sobre mim. Há uma nuvem de glória aqui. Há uma nuvem de glória aqui. Eu preciso a igreja em comunhão comigo agora. Porque esse abraço vai renovar alguém agora. Esse abraço vai dar força ao caído. Into remudio sebremia, labandore sombra mitioste, revosa micio sombra mia. Há um dialeto de Deus que... Eita, monombra, zebra utio sebremia. Há um renovo de Deus que tomou essa casa. Há um renovo de Deus que elevará sol de homenência, revosa mitriose. Há um renovo de Deus passeando sobre esta casa, passeando-se, miocamando-se a terra, elevore gemia. Continue em espírito de oração. Pastor, estenda as tuas mãos. Vem aqui um pouco na frente. Estenda as tuas mãos. O céu me disse, avisa para ela que eu ouvi aquilo que ela conversou aquela meia-noite. Avisa para ela que eu ouvi tudo que ela falou antes de se deitar. E diga para ela, Gabriel, que eu estou no controle. Remutio, remação bremia. Eu sou Deus que coloca um papel por cima de outro papel. A minha caneta está assinando algo por amor a ti. Embrio sebremia. Para tu saber que eu sou grande, eu estava contigo no momento da tua perca. Entrio, remutio, revácia. Eu estava contigo no momento da perca de tudo. Mas o meu nome é restituição sobre a tua história e sobre a tua casa. Há um anjo do Senhor que saiu daqui e parou dentro da tua casa agora e disse, aquela vida é minha e o meu nome é livramento. Remácia. Eu só acalmo o teu coração e a tua alma, porque tu não vai chorar o luto. Eu vou salvar e eu vou tratar. E digo para ti, para tu saber que eu sou Deus, ainda antes de acabar essa festividade, o meu nome será salvação na tua casa, o meu nome será salvação na tua vida. Eu te tomo pela mão direita e digo comigo, entra nessa remara. Eu estou lhe renovando, eu estou lhe tocando, dizendo, receba revertimento da minha camara sobra. Incho remendebrose miafa manunciate rebrio. Essa moça de marrom claro, com as listras aí. Isso, você mesmo que está me olhando. Isso, você mesmo. Vem aqui na frente. Eu quero uma moça de Deus ao lado dela agora. Manouziobreziafá. Xerri, vem aqui do lado dela, por favor. Estenda tuas mãos. Tu só está aqui porque Deus teve misericórdia de ti. Eu estava ontem na minha igreja e era como se eu estivesse falando com a mesma moça que quis largar tudo, acabar com tudo. Deus viu toda a tua conversa no teu quarto. Deus viu tudo aquilo que tu conversou. E se não fosse alguém que é sangue do teu sangue, tu teria morrido. Tu estaria morta. Mas desde o ventre da tua mãe, o Senhor te chamou como levita sobre a terra. E Deus não parou o propósito que tem contigo.
O céu viu a opressão e a depressão que chegou na tua alma. Mas o céu está arrancando essa opressão do teu coração. Porque debaixo daquele chuveiro, Deus viu a tua oração e o teu clamor, que se misturou com lágrimas. E se não fosse a voz de Deus, você teria feito besteira com a tua própria vida. Nem em Brasília era para você estar mais. E o céu me disse: avisa para ela, Gabriel, que eu vou restaurar o que eu tenho com ela. Avisa para ela que a área que machucou a vida dela, a perca e o luto que chegou sobre a vida, sobre a parentela, eu sou Deus que serei refrigério sobre o coração dela. No glória a Deus da igreja. Dá um abraço nela aí, cheio. Cadê o pastor? Cadê o pastor? Chama o pastor para mim. Corre aqui, pastor, corre aqui. Vem aqui do meu lado. Aí, cresce a mão para cá. Estenda as tuas mãos. Isso aqui é tão sério, que enquanto o moço que estava aqui, esse que está subindo, que Deus tomou eu para a vida dele, Deus me usou porque estava uma preocupação no meu coração, porque quando eu subi nesse altar, eu vi um caixão sobre esse altar. E o Senhor me disse: eu estou quebrando um caixão de alguém que foi milagre para a tua história. De alguém que foi milagre para a tua vida. De alguém que foi resposta de oração. Eu vi o Senhor debruçado, chorando por uma moça. E eu vi como se fosse uma criança. E o Senhor me disse: avisa para ele, que aquilo que eu dei como um milagre, eu sou Deus que me responsabilizo. Eu sou providência sobre a terra. O Senhor me disse: avisa para ele, Gabriel, que eu fiz gerar um milagre sobre a história dele, sobre a vida dele. Porque eu estou levantando uma moça, eu vou levantar alguém como uma levita, como um instrumento. E tu sabes que sou Deus que falei contigo na noite de hoje. Porque eu estava contigo nos teus propósitos. Quando tudo parecia impossível, eu do nada fiz tudo. Mente, ó, premiafá. Eu cumpro a minha palavra. E digo para ti, para tu saber que eu sou Deus, eu visito aquele teu propósito. Há 4 anos atrás, que tu fez comigo, eu visito tudo porque eu conheço o teu processo. Alguém te olha e te vê forte, mas eu sou Deus que sei quem tu é. Da onde eu lhe arranquei, eu não lhe perco. Mas sobre Sobradinho, eu vou expandir esse ministério. Porque tem muitos jovens que vão se espelhar em ti. Eu vou tirar alguém da boca de fumo. Eu vou tirar alguém do tráfico. Eu vou tirar alguém do caminho torpe por amor a ti. O meu nome será glorificado. E por semanas atrás, tu tem me pedido um dom. E eu sou Deus que digo: eu estou lhe visitando agora. Eu quero alguém atrás dele aqui para mim. E o céu me disse: o propósito que tu fez comigo para receber, eu estou lhe visitando agora. Eu estou lhe tomando agora. E para tu saber que eu sou Deus, eu estou tomando o teu corpo. Eu estou tomando a tua história. Eu estou tomando a tua estrutura. Receba o que? A igreja levanta a mão para cá. Tomenense a terra é minha face. Levará só e gemitiose. Tomenense a terra é maio. Rubiafá. Candará sobre mim. Tomenense. Shuamende keble kapla kadara blasso. Orebancho ne de calablasso vierganara bandakai. Estou eu passando no meio da minha igreja. Eu estou cingindo o meu povo. E para alguém saber que eu sou Deus, eu darei estratégia para Israel. E quando vocês virem a paz, aguarde o que estará acontecendo.
A igreja só está sentindo o meu pisar. Mas quando eu começar a passear por ela, eu vou mostrar que sou grande na terra. Eu vou mostrar que sou Deus sobre a terra. E como prova que eu falo esta noite, eu vou derramar a minha nuvem de glória sobre esse congresso agora. Seja cheio agora. Seja tomado agora. Seja renovada. Olha lá. Olha a nuvem de Deus. Olha a nuvem de Deus. Olha a nuvem de glória. 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 Seja tomado por essa glória agora. Há uma nuvem de Deus. Há uma nuvem de Deus. Há uma nuvem de Deus. Ele está vindo aí, Ele está vindo aí. Ele está vindo aí, Ele está vindo aí. Os instrumentos vão subir comigo agora. Segura. Os instrumentos vão vir comigo agora. Por quê? Porque esse Jesus da terceira mensagem do telhado é aquele. Primeiro Isaías vem pregando. Isaías vem falando quem é ele. Quem é ele, Isaías? Ele é aquele que vai vir de uma virgem. Ele, por nós, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Isaías, quem é ele? Ele é aquele. Emanuel, conselheiro, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz e leão da tribo de Judá. A igreja primitiva vem, prega a segunda mensagem do telhado, falando com autoridade e testemunhando quem é Jesus. Enquanto a igreja primitiva prega quem foi Jesus e o que fez Jesus, qual é a obrigação da igreja que vai carregar a terceira mensagem do telhado. A nossa pregação é essa: o Jesus que essa igreja crê, o Jesus que os jovens aqui estão reunidos para adorar, é aquele que na primeira vinda vem montando na jumenta, é aquele que na primeira vinda vem para ser cuspido, vem para ser traído, vem para ser chicoteado. O Jesus que eu estou pregando é aquele que na primeira vinda traíram Jesus, cuspiram em Jesus, tiraram as vestes de Jesus. O Jesus que eu estou pregando é aquele que Judas o traiu, que Pedro o negou, que Iscariote fez escárnio sobre a sua vida. Mas o Jesus que eu estou pregando é o mesmo que a primeira vinda alguém zombou, alguém cuspiu, alguém traiu, mas ele está vindo aí e todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Gabriel, segura. Esse Jesus, ele está vindo aí. Gabriel, como ele está vindo? Ele está vindo sentado no cavalo branco. A sua cabeça, ela é branca como a lã. Os seus olhos é como chama de fogo. Os seus pés, um latão reluzente. E na sua coxa, uma escrita: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos... Na comunhão em espírito agora, segure na mão desse jovem aí. Segure na mão desse jovem aí. Eu quero toda a igreja agora em espírito de oração, porque o céu acabou de falar comigo. Gabriel, eu marquei um encontro com alguém aqui. Nesse momento, enquanto a igreja está em espírito de oração, eu quero chamar aqui na frente agora a primeira vida que precisa fazer uma nova aliança com Deus. A igreja continua orando. O primeiro já chegou aqui. Já tem um segundo, já tem um terceiro, já tem gente chegando. E não para de orar, já tem um outro, tem vindo mais gente lá atrás. Glória. É noite de saquear o inferno e povoar o céu. É noite de salvação. Gabriel, eu preciso fazer uma nova aliança com Deus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente agora.
Oh glória. Você que está olhando, não julga. Gabriel, eu não vou, porque o que vão pensar de mim não é o que vão pensar de você, é o que Deus sabe ao teu respeito. Pastor, muitas vezes eu já pensei em desistir do meu ministério, mas é isso aqui que me mantém de pé. Gabriel, qual é a maior prova que Deus está na igreja? A maior prova que Deus está na igreja não é quando tem revelação, não, é quando tem salvação. Glória. A igreja levanta a mão e dá glória. Sobre-me. Gabriel, eu preciso fazer uma nova aliança com Deus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente. Gabriel, eu preciso aceitar Jesus. Sai do teu lugar e vem aqui na frente agora. Há um convite de Deus para jovens aqui ainda. Há um hino da harpa que diz assim: ao findar o labor da sua vida, quando a morte ao teu lado chegar, amanhã pode ser muito tarde. Aonde Jesus está, algo tem que acontecer. Hoje tu tem a escolha: vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Olha quantas vidas estão aqui diante de Deus. Alguém olha e julga, mas só Deus sabe como elas chegaram aqui. Enquanto a igreja continua adorando, Deus vai realizando uma grande obra. Aonde Jesus pisa tem salvação, tem libertação, tem transformação. E enquanto alguém está adorando, há cadeado sendo quebrado agora. A igreja levanta a mão para cá. Porque enquanto ela está falando, o céu me disse: Gabriel, avisa para a minha igreja levantar a mão, porque a opressão está dentro da alma. Isso é um grito no interior que ela tem. Mas o grito de libertação chega hoje. Porque enquanto ela dobrou o joelho, o céu me disse: eu estou soprando um vento agora a favor da vida dela. Enquanto a igreja levanta a mão e dá glória, a opressão cai por terra agora. A depressão cai por terra agora. Urio derrama sobre mim. Olha quantas vidas chorando. Olha quantas vidas gemendo diante de Deus. Eu já vou concluir. Se você precisa, Gabriel, eu preciso fazer uma nova aliança com Deus. Sai do teu lugar. Vem aqui na frente. Jesus te chama. Tem alguém ainda aí que falou: eu preciso que Deus fale comigo. Irmão, se a palavra não falou com você até agora, nada mais vai falar. Oh glória, oh glória, namara sobre mim, ereman solitária. Continue em espírito de oração. Essa moça aqui, chama ela para mim. Olha para cá, estenda as tuas mãos. Enquanto você está chorando, o Senhor me disse: avisa para ela saber que ela ainda para mim é menina dos meus olhos. Avisa para ela que eu vi aquilo que ela escreveu em um caderno antes da virada do ano. Sobe aqui na frente, por favor. Sobe aqui, por favor. Nebarassuria eremozemitiose. A igreja estende a mão para essa moça, porque enquanto está aqui, o Senhor me disse: avisa para ela, Gabriel, para ela saber que eu sou Deus. Eu contemplei as escritas dela. Eu vi aquilo que ela conversou e escreveu comigo antes que virasse o ano. E a maioria do que ela escreveu tornou-se decepção para ela. Porque ela teve perca, ela teve lamento, ela teve deixa. Mas avisa para ela que eu estou abraçando a alma dela. E eu vou tirar de um ambiente para colocar em outro ambiente.
porque na terra da tua humilhação tu não vai ficar. Alguém que é sangue do teu sangue falou uma palavra que machucou o teu coração, e o céu me disse: se não fosse o abraço daquela mulher para você, nem viva você estaria mais. Mas enquanto a igreja levanta a mão e dá glória, a opressão que chegou no teu coração, Deus está derrubando agora. E Deus me disse: sobre aquela estrada, eu ouvi o que tu conversou comigo, eu vou te formar sobre a terra, eu vou colocar você em outro ambiente. Há uma cadeira de honra que eu estou preparando para ti. E enquanto a igreja levanta a mão e dá glória, o mal que foi feito, Deus está cancelando agora, para tu saber que Ele é Deus. Dá um abraço nela aí. Olha para cá. Olha para cá. Estenda as mãos para cá. Estenda as mãos para cá. Eu tenho um propósito com Deus de cantar uns 3 hinos de sangue. Vou descer aqui. Glória. De Jesus, que usa o leão e que a fé estremeça diante da majestade. A igreja estende a mão para cá. A igreja estende a mão para cá. O inferno quer neutralizar algo na vida dessa moça, mas no 3 a igreja vai dar uma glória. No 3 a igreja vai dizer: o sangue de Jesus tem poder, porque não há nada que o sangue dele não faça. No 3, 1, 2, 3. Traga alívio para ela. Levanta ela. Pode levantar e dar água, porque eu tenho discernimento de espírito. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Quem crê, levanta a mão e dá glória. Só quem vai fazer uma nova aliança com Deus, me dá um pouco de retorno. Me dá só mais um pouco de retorno. Só quem vai fazer aliança com Deus agora, o astro de Jesus. Dobra seu joelho agora, dobra seu joelho agora. Só quem vai. A igreja estende a mão para cá, a igreja estende a mão para cá. Só quem vai fazer uma nova aliança com Deus agora. Eu quero que só vocês repetem comigo agora. Só quem vai fazer a nova aliança. A igreja continua com a mão estendida para cá. Quem vai fazer essa nova aliança com Deus, eu quero que você repete comigo agora. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades. Eu estou aqui porque eu sou dependente de Ti. A igreja com a mão levantada. Romanos capítulo 5, verso 20 diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. 1 João capítulo 1, versículo 7, parte B: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Apocalipse capítulo 22, versículo 14: bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que participe do fruto da árvore da vida e passe pela cidade pelas portas. Esse ato que eles fizeram aqui, as vestes espiritual deles estão alvo como a neve. E se o meia-noite chegar a qualquer momento, subiremos adorando e glorificando ao nome do Senhor. Eu não sei se você crê, mas a festa no céu, a festa na terra. Se você crê, aplauda o nome do Senhor.